Olá, meus amigos, queridos e irmãos da Igreja Virtual. Tanto tempo sem falar com vocês, estava com saudades. Aqui é a Edmísia. Vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre como alcançar a libertação abraçando o sofrimento. Nós podemos abrir a Bíblia em Apocalipse 5 e vamos ver que esse mesmo Jesus de Apocalipse 5 é o que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e finalmente chegou o momento de sua ascensão ao céu. Então, quando Jesus chega no céu, há esse questionamento que a gente vai ler aqui em Apocalipse 5. Estou aqui abrindo minha Bíblia. Diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro e cheias de incenso com as orações dos santos. E entoavam um cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, nação e povo. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, a gente vê aqui, que João, que escreveu esse livro de Apocalipse, está ali triste, chorando, porque não tem quem abra, quem abra o selo. E esta cena mostra para nós o propósito das coisas. Vemos que em Apocalipse, o cenário da festa preparada para a recepção de Jesus, que volta como um vencedor, Jesus é aquele que cumpriu o que lhe foi designado. No centro está o trono de Deus e do seu lado direito um livro selado com 7 selos. João, que estava em uma província romana, interpretou a cena da seguinte forma: ele viu um trono largo, semelhante a um sofá, com 2 ou 3 lugares, porque assim eram os tronos de Roma. O livro selado, claro, em forma de rolo, também tinha um significado, os documentos. Os documentos eram considerados autênticos quando selados. Tudo isso é importante para compreendermos o contexto. Ao redor do trono de Deus, 4 seres viventes, ou seja, 4 querubins que assessoravam a Deus diariamente. Um pouco mais distante estão 24 anciãos, que uns acreditam que são seres humanos que ressuscitaram com Jesus, outros acreditam que são os representantes dos outros mundos. Mas, independentemente da crença das pessoas, eles eram pessoas que estavam ali diante do trono de Deus, e as outras pessoas eram as hostes celestiais que também estavam ali presentes. Então, quando a gente olha isso, a gente vê que nem Deus era capaz de abrir, nem o Espírito Santo. Como entender isso? Deus, o Pai, também não é digno, nem o Espírito Santo é digno? Vamos entender isto e a gente vai fazer uma comparação com a história do Velho Testamento de Noemi e Elimeleque. Então, com a história de Noemi e Elimeleque, vocês vão entender
Por que nem Deus nem o Espírito Santo estavam aptos para abrir o selo, e apenas Jesus? Elimeleque e Noemi eram casados e tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Eles tinham a mesma herança que todos os israelitas, um pedaço de terra que um dia fora dado à sua descendência quando Josué sorteou a terra entre as tribos. A terra era de propriedade de Deus. O seu povo era apenas usuário desta terra, assim ela não podia ser vendida. Aquela terra era santa, porém Elimeleque contraiu dívidas e não tinha como pagar. A última coisa que restou foi sua terra. O que fazer? Nas leis israelitas havia regras sobre isso. A terra poderia ser arrendada por um tempo determinado. A cada 50 anos havia uma celebração chamada Jubileu. Nessa ocasião, todos aqueles que haviam perdido suas terras tinham reintegradas as suas posses. Era o jeito de Deus de trazer nivelamento social entre os seus filhos. Se alguém arrendava sua terra no 20º ano após o jubileu, iria esperá-la 30 anos depois da próxima celebração. Elimeleque precisou usar esse recurso. Foi até o juiz da região, juntamente com a pessoa que iria utilizar sua terra por um tempo determinado, e o contrato foi preparado. Como funcionava esse contrato? Eram feitas 2 vias do contrato de cessão da terra. Uma via era entregue ao usuário da terra e a outra ao dono da terra. E o juiz também ficava com uma via e enrolava o contrato e o selava. Então, temos aqui um documento selado, semelhante ao que estava ao lado direito do trono de Deus. Porém, ao Noemi chegar à sua região, viu sua terrinha com outro cadeado na porteira, sua casa pintada de outra cor. Não sabemos quanto tempo faltava para o próximo jubileu. Mas o fato é que ela não poderia entrar agora na sua terra. O que fazer? Havia 2 possibilidades. Ter o dinheiro para pagar e reaver a terra antes do jubileu, o que ela não tinha, ou encontrar seu parente mais próximo que se dispusesse a assumir a dívida. Isso também era uma tradição em Israel, era a lei do levirato, que explicaremos logo mais. Então, nos filmes, a gente vê que Noemi chega e sua casa está um pouco suja, meio caindo os pedaços, e entra na sua casa. Mas, na verdade, ela não entrou na sua casa. Ela deve ter sido acolhida na casa de alguém, porque ela não podia entrar nas suas terras. E ela aconselhou a Ruth a ir buscar alimento para ambas nos restos da colheita de Boaz, um homem rico e bondoso, parente dela. Ruth e Boaz se apaixonaram e decidiram se casar. Quais eram as implicações disso? Se Boaz se casasse com Ruth, teria que cumprir a lei do levirato. Assumiria o lugar do seu esposo Malom falecido e os filhos que tivesse com ela seriam registrados no nome de Malom. Eu sempre achava que era só o primeiro filho, mas não. Todos os filhos dela com ele seriam registrados no nome de Malom. E Boaz não teria a sua descendência. E ele ainda teria que pagar pelo restante da terra de Noemi sem receber nada em troca. Não parecia um bom negócio, mas ele aceitou. Ele aceitou por amor. Ainda havia um problema. Boaz era o segundo parente mais próximo de Noemi e Malom. O parente mais próximo deveria renunciar seu direito de fazer a benfeitoria, e foi o que aconteceu. Boaz então foi até o juiz e pagou pelo resgate da terra. O usuário foi chamado e a ele entregue o valor proporcional do uso da terra pelo tempo que não teria mais usufruto. Aqui cabem 2 curiosidades. Se o usuário não aceitasse devolver a terra, sua pena era de morte. E caso o usuário já tivesse lançado a semente, a terra só poderia ser devolvida após a colheita. Então, prestem bastante atenção. As condições dessa permuta aí entre Boaz e o outro que era um resgatador mais próximo. Boaz pagou toda a dívida dos anos que faltavam e teve que pegar o selo, abrir o selo, porque ele quem pagou pelo resgate. Então, quem é digno de abrir este selo?
Ruth, Noemi ou Boaz? Então, quem dos três tinha o direito e o privilégio de pegar aquele contrato selado? Era Boaz. Por quê? Porque Boaz pagou a conta. Um dia o homem perdeu no Éden a terra quando pecou. Satanás se apresentou para ser o usuário desse planeta até o grande jubileu. Jesus, nosso parente mais próximo, pagou a conta para que tivéssemos a terra de volta. Ele está ascendendo ao céu para apresentar seu sangue como pagamento ao grande juiz. Quando João olha para a cena de Apocalipse 5, Jesus ainda não tinha entrado no céu. E ele é o único digno de abrir o livro selado com 7 selos, pois morreu pela humanidade e pagou o preço do resgate. Por isso João chora. Porém, ele é consolado ao saber que está chegando o cordeiro que morreu, o qual é ao mesmo tempo o leão que venceu. A grande pergunta agora é: se Jesus pagou pela devolução da terra, se já compareceu diante de Deus o juiz, se já tem o documento nas mãos, por que ele ainda não abriu o livro completamente para fazer a leitura definitiva do documento para que nós voltemos para casa? A resposta é simples. Satanás já lançou sua semente e teremos que esperar pela colheita. Vejam como é importante essa explicação baseada na história de Noemi e Elimeleque. Satanás, ele usurpou essa terra, então ele lançou a semente. Então, quando o usuário lançava a semente, a terra só podia ser devolvida após a colheita. E é por isso que estamos aqui. Estamos esperando a colheita, quando Jesus virá com uma grande foice na mão, virá colher e virá ceifar e separar o joio do trigo. Que possamos estar, junto com o trigo, sejamos trigos. Então, aí dá para entender o motivo por que eles fazem essa comparação entre Apocalipse 5 e a história de Noemi, Elimeleque, depois Noemi, Ruth e Boaz. Então, Boaz entra como se fosse Jesus, né? Ele entra como se fosse Jesus porque foi ele quem pagou o resgate. Então, em Hebreus 11, 24 a 26, nós temos uma passagem que explica 11, 24 a 26. Vou ler aqui para vocês. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, por que estamos usando essa mensagem aqui para falar dessa parte aqui do selo de livro aberto? Nós estamos falando que enquanto este livro não for aberto, nós passaremos neste mundo por sofrimento. Por quê? Porque ainda não resgatamos a nossa terra. Nossa terra é o céu. Satanás tomou posse da terra, lançou sua semente e a gente precisa esperar Jesus vir para abrir esse livro e tomar posse da terra e nos resgatar. Então, por isso que eu li essa passagem, que Moisés teve que abraçar o sofrimento, passar por sofrimento, porque ele sabia que o sofrimento que ele estava passando aqui era momentâneo, em comparação com as glórias que ele teria também passageiras ali no Egito. Então, enquanto esperamos Jesus abrir o livro e nos buscar, nós vamos passar por aqui por vários sofrimentos. Jesus também abraçou o sofrimento. Ele abraçou o sofrimento por amor, amar a nós que somos pecadores.
Moisés abraçou o sofrimento por escolher estar preparado para libertar o povo de Israel das mãos do Egito. Então a pergunta é: como Deus homem possui os meios para abraçar a cruz e suportá-la? De onde veio isto? A resposta é: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Satanás, usuário da terra após o pecado, propôs para Jesus uma alegria no deserto da tentação. Prometeu-lhe devolver a terra sem que ele precisasse morrer. Em troca, pediu a Jesus que o adorasse. Jesus não aceitou, preferiu suportar a cruz para poder estar sentado hoje à direita do trono de Deus. E para quê? Para ter acesso ao livro visto por João em Apocalipse 5, que já falamos no início. O livro que, quando totalmente aberto, fará com que recuperemos tudo aquilo que perdemos. Vamos resumir. Os cristãos primitivos alegremente abraçaram o sofrimento da libertação, pois eles tinham um patrimônio superior e durável no futuro. Moisés abraçou o sofrimento da libertação porque viu os prazeres do Egito como transitórios e porque contemplava o seu galardão. Jesus abraçou o sofrimento da libertação porque era sustentado pela alegria que lhe estava proposta, resgatar a humanidade. Concluindo, eu quero perguntar se você ainda não está totalmente convencido de que abraçar o sofrimento é a única solução para alcançar a libertação até que Jesus venha. Então vamos ler Romanos 8, 31. Romanos 8. Vamos aqui, estou quase achando. 8, 31 até o 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, abraçar o sofrimento não é querer ficar sofrendo, sem ter alegria. É abraçar o sofrimento com alegria, com esperança, sabendo que a medalha de ouro é a nossa recompensa almejada. Nós não precisamos chegar em primeiro lugar, só basta nós chegarmos, porque Jesus tem um lugar superior ao de vencedor para cada um de nós. Isso é incompreensível para a nossa limitação humana. Aguardemos ansiosamente pela colheita. Apocalipse 14, 15, 16 diz o seguinte: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, nesse dia, nesse momento, seremos libertos de todo sofrimento. Vamos aguardar este dia com alegria. Este sofrimento é uma breve e momentânea tribulação. Então, fica meu apelo aqui para mim, para nós, para que aguardemos o retorno de Jesus, aguardemos essa ceifa, quando Jesus
que é digno de abrir o selo, de ceifar, de resgatar a terra, virá, pois chegará a hora de ceifar e não tarda. E ele vai passar a sua foice sobre a terra e vai ceifar a terra. E aí nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Que bem-aventurada esperança, não é? Sabermos que Jesus é digno de abrir o selo e ele já abriu o selo, mas não pode abrir totalmente o livro, porque está esperando esta colheita, pois Satanás semeou o joio, né? Semeou o mal. Mas nós podemos estar alerta e podemos estar confiantes de que seremos ceifados para a vinha do nosso querido Deus. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos pela certeza, pela esperança desta maravilhosa ceifa que terá quando Jesus vai passar sua foice e vai ceifar e vai separar o joio do trigo, e queremos estar junto com o trigo, Senhor, para sermos levados para o céu, onde teremos nossa terra de volta. O inimigo usurpou o trono dessa terra e hoje está enganando, mas nós temos a verdade, temos o Espírito Santo, temos Deus, temos Jesus e podemos vencer o pecado por meio de Jesus Cristo. Toma, Senhor, cada um em tuas mãos, para que possa vencer os enganos de Satanás e possa estar em pé na vinda do Filho do Homem, quando seremos resgatados e estaremos para sempre com o Senhor. Toma nossa vida em tuas mãos, abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém.